Nobreza. Nobreza é distinção, aquilo que se distingue e se destaca, né, que merece ser destacado. A nobreza independe de uma lei, depende de um regime, ou seja, nós não estamos no regime republicano, então não há nobres. Estamos no regime monárquico, há nobres. O rei faz nobres, os nobres, dependendo do grau da nobreza, pode fazer nobres também. Até os governadores faziam nobres no Brasil. No sentido de situações menores, né? A gente vai falar um pouco da história, mas antes de falar da história, dizer que nobreza é basicamente distinção. Então, alguém pode ser nobre, meu nobre colega, meu nobre amigo, enfim, nobreza tem esse sentido geral de distinção. Inclusive, no Brasil existe uma coisa correlata à nobreza, né, que é o chamado bacharelismo. A história do bacharelismo. Então, eu tenho um título, tenho um diploma, então agora eu me distingo dos comuns que não têm esse diploma. Essa distinção é basicamente nobreza. Na questão monárquica, histórica, monárquica, existe a nobreza por hereditária, ou seja, eu sou nobre porque meu pai era nobre, inclusive tinha as leis antigas que falavam encostados, inclusive existia em Portugal, você tem que ter, para o título de nobreza, para aspirar à nobreza, você tem que ter as 4 gerações sem exercer ofícios mecânicos, sem exercer ofícios manuais, ou seja, vivendo de rendas, da exploração de patrimônio. Era uma coisa bem interessante. Mas passa cada vez mais a existir, até porque o tempo pede, a ascensão da burguesia vai pedir, as novas realidades econômicas vão pedir que a nobreza seja uma nobreza de serviço. Envolve também a nobreza paga. Se você pegar o Império Brasileiro, que foi. O Império Brasileiro parou de dar aqueles títulos menores, o Império Português não dava títulos maiores, de barão para cima, mas dava muita Ordem de Cristo, Ordem de Santiago e tal, né? Mérito, né? Que contava como nobreza, passava a ser fidalgo, filho de algo. A origem do fidalgo é na nobreza hereditária, mas passava a ser fidalgo porque o governador, o rei, decidia que você tinha feito um serviço, nobreza de serviço, que te distinguia, em tese. No Império Brasileiro, o Império Brasileiro para de dar essas menores e passa a dar as maiores, que é de barão para cima, por isso tem tantos barões, né? Mas geralmente ligado à nobreza de serviço. Também havia as nobrezas pagas, né? Aquela coisa que quer dizer, fazia parte do serviço doar uma boa quantidade ao rei para que o rei fizesse as coisas que o rei queria fazer. O rei brasileiro, o nosso imperador, nunca foi um rapaz conhecido internacionalmente por isso, por não ser um indivíduo rapaz. Ele realmente empregava a maior parte do que recebia, não para seu proveito pessoal, mas para causas que ele defendia, né, como a questão do IHGB, da educação pública, enfim, as causas que o nosso imperador gostava, que tinha interesse nelas. Mas basicamente é isso. Nós temos a tradição portuguesa brasileira, de muita distinção, desde o início, por conta da Reconquista, por conta das questões que a gente já falou lá no canal de História, de destaque pela nobreza de serviço. Não tanto a hereditária, embora a hereditária também existisse. A nobreza, eu como professor de história, né, costumo observar que está historicamente, na forma mais longa e antiga, relacionada aos proprietários de terra, que eram as pessoas que tinham poder econômico. E a partir desse poder econômico é que eles tinham poder militar, inclusive, e a partir desse poder econômico-militar tinham poder político, né? Mas esse é um conceito que aí não está relacionado necessariamente à expressão nobreza, porque em outras culturas a gente vai identificar nobreza, né? Então, a evolução do termo nobreza no Ocidente, na Europa continental e insular, lá, é uma coisa, e outra coisa é a nobreza na China, a nobreza no Japão, né? O que são os nobres nesse sentido bem amplo? São a classe econômica dominante que, no período em que o termo ganha relevância, era o proprietário de terra. O século XIX, que é o século em que tudo quase da história meio que é definido, mitos e verdades,
já é um momento em que isso é bastante anacrônico, e aí o termo nobreza é quase que só um caráter distintivo, ele não está relacionado ao proprietário de terra. Qualquer um que tenha, digamos assim, o poder econômico tem uma certa distinção. A monarquia, em certo sentido, também se descola, aliás, da nobreza. Ela tem uma relevância independente, né? Muitas vezes ela entra em choque com a nobreza, isso a gente vê desde, sei lá, João Sem Terra, né? Da Inglaterra, né? Ele é um rei fraco perante a nobreza, ele tem que aceitar que eles têm direitos de não serem tributados aleatoriamente, né? Essa noção de nobreza como uma classe, eu acho que ela se perdeu e o termo ficou só com o sentido de distinção. Tanto é que a gente diz, a pessoa tem uma alma nobre, este trabalho tem um fundamento, um objetivo nobre, né? Acho que tu está tomando nobreza nesse sentido geral, e eu estava pensando mais na nobreza como a instituição, a classe social, né? Que aí eu acho que, pelo menos no Ocidente, o termo nobreza está ligado a esse tipo esse momento histórico, que no século XIX já está caduco, em que o proprietário de terra é a nobreza. E entra em conflito também com a questão, por exemplo, das Américas, né? Então, nos Estados Unidos, quando as 13 colônias se tornam independentes, há uma espécie de nobreza que aqueles caras lá que vão fazer a Constituição, a Declaração de Independência, a Constituição, eles são daquilo que, se fosse na Europa, seria nobreza, mas é uma república, né? No Brasil, a gente tem toda a questão do coronelismo. O que é o coronel da Guarda Nacional? É o sujeito que tem o poder econômico rural, né, e que, inclusive, tem o papel de arregimentar uma tropa para defender o império. Isso se torna caduco rapidamente, principalmente com a Guerra do Paraguai, né, mas persiste a ideia do nobre, entre aspas, que é o coronel, né, o coronel, depois que já não existe mais a Guarda Nacional, inclusive, acho que... 1923. Nós vamos completar 100 anos sem Guarda Nacional. Mas a figura do coronel se brinca que tem algumas figuras aí que são apresentadas como alternativas moderadas às alternativas polarizadas, seriam, na verdade, coronéis mal disfarçados. Seriam pessoas que se distinguem. É história... Não, só alguém. Não estou me referindo a pessoas que se distinguem. Pessoas que têm a tradição de famílias poderosas que exercem o controle ao estilo do coronel da Guarda Nacional antes e depois dela ser extinta. A nobreza ela continua em todos os regimes, principalmente no regime socialista. Porque nos regimes socialistas o que se observou? Se observou aquilo que havia em Luís XIV, o Estado sou eu, fica bem claro, a analogia é muito boa, é que houve um aumento da nobreza cortesã. Sempre existiu uma nobreza cortesã, que são nobres aqueles que estão em volta do rei. Então, aqueles que vivem com o rei, que até moram com o rei, no caso de Versalhes, né? Vai ter no socialismo isso bem claro. Stalin, com Mao Tse Tung e tal. Quem são os nobres? São aquelas pessoas que vivem em torno da corte, que vivem próximas do rei. Tá? Ou então, seus nobres locais. Você bem enfatizou a questão do domínio da terra. Vamos pensar a China de Mao Tse Tung. A China de Mao Tse Tung tinha seus governantes locais. Esses governantes locais são aqueles tipo Barão de Jeremoabo. Claro que no Brasil o Jeremoabo não se referia à posse da cidade de Jeremoabo. No caso nosso, o Barão de Jeremoabo foi uma figura muito interessante do seu tempo, era um pensador e tal, era muito mais do que simplesmente um titular do título de barão, né? Ele era realmente um nobre de serviço que se destacou como nobre de serviço, como alguns outros na história do Brasil se destacaram. Mas o que eu quero dizer é que existe a nobreza cortesã, a que está próxima do rei. Isso é muito observável no socialismo. Não é dinástico, ou seja, não é hereditário em tese, né? Mas em algumas questões acaba sendo, porque a questão da dinastia ela se estabelece com o tempo. O regime se solidifica e aí as pessoas passam a querer dar para o filho a questão, e a própria educação, o próprio acesso que o nobre vai ter. Ele pode aproveitar
para transmitir hereditariamente. Então, nós temos o caso, o regime socialista puro, digamos assim, que sobreviveu no mundo, a Coreia do Norte, é um regime dinástico, ou seja, já está na terceira geração, passa de pai para filho, não só o poder do presidente, como em alguns casos, em muitos casos, aquela nobreza cortesã, ou seja, a nobreza que vive em torno do monarca, do governante, no caso, você vai dizer que é o guia do povo, o herói do povo e tal, é o homem do povo que se fez, o gestor está lá fazendo aquele sacrifício pelo povo, mas enfim, a lorota se conta à vontade. A questão, o fato em si, o que se é observável na história, é que as pessoas procuram se destacar, procuram condição de destaque. Sim, o Império Romano também é bem claro isso, né? A maneira como tentava se destacar, não existia o título de nobreza como a gente conhece hoje, né? Que veio da lei sálica, como no Japão, procuravam se destacar, os samurais, senhores, enfim. As pessoas procuram se destacar. Evidentemente que quando aquilo fica uma coisa estanque, quando aquilo se torna uma maneira de sugar as rendas de quem trabalha, passa a quem trabalha e não tem o título, mas é uma pessoa honrada, ou se acha honrada, todo mundo se acha honrado, passa a se revoltar com isso. Diz, não quero mais. Olha, a nobreza passa a ser a vidraça da pedrada de quem trabalha. Bem, eu acho que isso não varia muito ao longo da história. Eu não vejo grande variação ao longo da história e não vejo mudança. É monarquia, então tem nobreza. Não é monarquia, então... O próprio burguês ele vai procurar se destacar de várias formas. Inclusive, se possível, em várias monarquias, falando sobre Portugal, falando quando foi instituído, deixou de ser república para ser o reino dos Países Baixos, aqueles grandes burgueses de Amsterdã, dos Países Baixos, são assim, burgueses notáveis desde a Flandres, a primeira coisa que eles vão buscar é o título de nobreza, para se distinguir dentro do regime instituído. É uma coisa natural que se busca. Se busca ser distinguido. As pessoas buscam ser distinguidas. Nem todos, claro. Quem prefira o anonimato, quem prefira a vida comum, como se diz a velha lenda campesina europeia, né, da época do Império Romano, ser gordo, burro e feliz. Não, mas o que eu tentei caracterizar é a nobreza como uma classe cuja origem é a riqueza. E a riqueza, no momento em que essa origem de riqueza se afirma, é invariavelmente a propriedade de terras. No Império Romano a gente tinha o comércio, as pessoas podiam ser muito ricas por outras maneiras, mas o termo nobreza, ele se afirma muito, né? Está muito associado, por exemplo, ao Sacro Império Romano Germânico, no qual o imperador tinha importância, mas havia uma nobreza muito fragmentada, com proprietários de terra, né, de várias proporções. Toda a questão da vassalagem, se dá o título de barão de serviço, é um uso totalmente diferente, porque barão, a princípio, é aquele proprietário mínimo, é o proprietário do feudo, vamos dizer assim, é o dono de uma certa área rural com uma fortificação para se defender uns dos outros, principalmente, né? E daí tem toda aquela ideia de que a nobreza é uma liderança que se destaca numa determinada região, liderança militar, administrativa, principalmente militar, né? E a ideia de carisma, em certo sentido, é aquela pessoa que conseguiu, em algum momento, um ancestral, vencer uma batalha e ficou proprietário daquele terreno, ou vencer uma batalha e o monarca que tinha terra sobrando que ele não estava utilizando, deu para ele como uma garantia de que ele, então, agora eu vou te dar uma renda, mas essa renda, nesse momento fundador daquilo que a gente vai chamar de monarquia, não é uma renda que o rei vai dar dinheiro, o rei vai dar umas terras e agora tu te vira com essas terras. Basicamente essa é e alguns fracassam, né? Assim, tem toda uma ideia de mobilismo que é um pouco ilusória, bastante ilusória, já que eles estavam sempre em conflitos o tempo todo. Para nós é difícil entender o quanto era conflituoso esse mundo do feudalismo, né? Mas quando a gente passa agora para o século XIX, século XX, século XXI, é aquela provocação que eu já fiz várias vezes. A nobreza
é o servidor público ou o milionário bilionário, né? E, claro, dado o contexto do estado de bem-estar social, uma forma de ser bilionário é prestar serviços para o Estado. Então, essa relação entre o Estado continua, né? Na verdade, muito mais forte hoje do que no feudalismo, quando ele se afirma. Então, vai comparar o Sacro Império Romano Germânico, tá? Também é um período longo, tem muitas coisas diferentes para comparar, mas, de modo geral, tu pode ver um grau de desagregação muito maior naquela massa de território supostamente sob um certo controle de uma ideia de império bastante fraca. Localmente as pessoas certamente não se viam como fazendo parte de um império. Hoje em dia é muito mais claro. Eu, como brasileiro, como servidor público, né, eu recebo o meu dinheiro do Estado. E muita gente que não é servidor público, também a maior parte da renda deles vem de serviços que a empresa na qual ele trabalha presta direta ou indiretamente para o Estado. Então, essa é a nobreza atual. Somos eu e tu, como servidores públicos, somos nobres de serviço, assim, bem pequenininhos, né? Mas tem, como é que é? Na encrenca dos empreiteiros, na verdade, eram empresários que coordenavam diversas empresas concretas, a empresa que ia realmente fazer a empreitada, né? Seriam pequenos nobres que nem se veem como nobres, inclusive podem ser rapidamente dispensados, mas os grandes concentravam, e ainda concentram, apesar de todos os problemas que houve, muito poder, muita proximidade com essa grande fonte de renda, não mais terras, dinheiro público, que é o Estado. Sim, a volta da nobreza cortesã em grande estilo. Volta não, nunca deixou de existir. Né? Então é isso, concordo com todos os termos. Sobre a nobreza cortesã, o camareiro do rei era, de certa maneira, um nobre, né? A dama de companhia era um nobre, mas é um nobre de uma outra categoria, né? Que eventualmente ele não tinha outra renda, ele dependia realmente diretamente do monarca, né? Essa é uma anomalia, ela é importante, vai se criar ordens para dar títulos para essas pessoas, mas a renda delas era mais precária, né? Dom Pedro I, Marquesa de Santos. Eu acho que está dita aí a questão, o que é nobreza cortesã, melhor definição não existe.